Toda história tem aqueles personagens que fazem a gente ficar com eles na mente durante muito tempo e sempre que você pensa na história, às vezes eles sobrepõem os protagonistas principais. Nessas 5 histórias de hoje, eu vou trazer pra vocês personagens que roubaram a cena pra mim e que enriqueceram, talvez nem fosse tanto a ideia do autor, sei lá, eu às vezes penso isso, e que à medida que ele foi escrevendo essa história, aquele personagem por si só conseguiu destaque. Bom, isso aqui faz sentido pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aqui teu comentário e também colocar aqui a lista dos teus preferidinhos secundários que roubaram a cena nas histórias que você leu. Vou aguardar aí e olhar, pegar como indicação, tá? E também, se você gostar, não esquece de deixar o like e de se inscrever nesse canal se você já não for inscrito. O primeiro livro dessa lista é A Besta Humana, de James Zola, onde a história toda é um pouco pesada. Foi a minha primeira experiência com esse gênero, me tirou um pouco do conforto. Tem vídeo aqui no canal sobre essa história, mas é indiscutível que, mesmo tendo protagonistas fortes dentro dessa história, que o trem, como personagem, não fique na tua mente, porque a relação que o prota faz com essa máquina e de como as coisas acontecem, coisas que são chaves e reviravoltas pesadas da história, acontece dentro do trem, faz essa história ter um peso diferente, talvez com um tom trágico, porque as coisas mais estranhas e terríveis acontecem ali dentro, acordos acontecem e a própria relação do protagonista com esse trem. Então, pra mim, a Besta Humana, o trem é um personagem que roubou total a cena dessa história. Em quarto lugar, Cidade de Vidro, da série Instrumentos Mortais, Simon e Magnus foram dois personagens que, pra mim, roubaram total a cena. O Simon, especialmente nesse livro, que as histórias iam acontecendo e à medida que ele tinha que se colocar em conflito, foi um personagem que foi amadurecendo e aceitando a sua própria natureza a partir de algo que acontece com ele durante essa história. Ficou evidente o crescimento do Simon e a importância que talvez a autora não tivesse, no primeiro momento, pensado, mas que eu acredito que ele foi lá mostrando pra ela que ele poderia ser mais do que um nerd dentro de uma história e que sim, ele podia amar outra pessoa que não a chata da nossa protagonista. E que falar do Magnus, que também, não só nessa história, mas na série como um todo, por mais que nos tenham dito que ele é um personagem que já viveu muitos séculos, acho que deixou evidente que a gente esquece ao longo da nossa vida que a gente já passou por determinada situação e como a gente se sentiu, e que seja um momento, mesmo que a gente esteja saturado, criado uma carapaça para nos proteger de determinadas situações, é possível sim, naquele momento da vida, a gente possa voltar a sentir até de vulnerabilidade, de se abrir para uma outra pessoa, e é isso que o amor dele por um personagem dentro dessa história faz com que aflore nele, isso de se importar novamente com as pessoas, de estar no meio de um ciclo de lealdade, de amizade e, por que não, amor, que ele já tinha esquecido como era, que nessa história fez com que esse crescimento dele fizesse um gostinho a mais nesse personagem. A terceira história é A Sombra do Vento, o primeiro livro do Cemitério dos Livros Esquecidos. Como a gente pode esquecer o Firmin? O Firmin era aquele personagem sem era nem beira, mas que quando entra numa história, ele tem muito mais a entregar. É aquele personagem complexo, profundo, mas que só mostra pra você a camadinha ali, muito superficial do bobo, ou então do mistério. E à medida que a história vai avançando, é o Firmin que dá ali as deixas para as coisas acontecerem, para aqueles plots, para instigar o nosso protagonista a que foi que aconteceu. É o Firmin que faz a gente chorar, minha gente. Não tem como pensar em A Sombra do Vento e não lembrar do Firmin e de como ele foi importante para o desenvolvimento do protagonista e da história como um todo. O quarto livro é o segundo livro da seleção A Elite, que é uma personagem que vai atrás do que quer, que passa por cima de qualquer um para conseguir o que quer. Essa personagem se chama Celeste. E ela é necessária para que a nossa protagonista criasse vergonha na cara e, bora decidir a vida, minha querida. Porque eu tô aqui pra ir correr atrás dos meus objetivos, do que eu quero. É uma personagem dúbia, Celeste? Muito, mas eu gostei muito dela em Elite e também eu acho que ela foi muito necessária nos 3 livros como um todo. Por mais que
odiosa possa ter sido a Celeste, que ela possa ter feito coisas, tem momentos muito sutis em que ela se mostra humana e empurra a nossa protagonista para fazer o que deve ser feito na história. O último livro é um livro que eu panfleto muito aqui neste canal e que ano que vem vai sair sim a releitura dele. Filha da Floresta, o primeiro livro da trilogia Seven Waters. Tocha, ela é a protagonista desta história, mas ela desencadeia outro Simon. Esse Simon é um personagem que, quando ele apareceu, pra mim, ele ia ser o par romântico da protagonista, aquele clássico de triângulo amoroso, mas não devo negar que Simon foi um personagem esquecido no rolê, injustiçado, mas quando ele aparecia, ele era aquele personagem, o sol na história, que ajudou a Soshi no momento que ela mais estava precisando de ajuda, e do nada a autora esqueceu esse menino por várias páginas e depois apareceu mostrando pra ele algo que ia doer pra caramba, porque ele sim também gostava muito dessa personagem, e aí ele teve que ficar entre a lealdade do irmão e o sentimento que ele sentia, mas eis que ele tem bom senso, não é? E fez a coisa certa. Adoro Simon, acho que ele foi muito injustiçado nessa história, isso ele tá em primeiro lugar. E essa foi a minha lista de personagens secundários que roubaram a cena nas suas histórias. Não vai embora ainda, que eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ó, deixa de clicar não. Vamos continuar essa conversa.